Olá, está no ar o programa Novo Mundo Convida. Eu sou a Bianca Palharim e estarei com você nesta edição aqui do programa que toda semana traz um novo episódio com entrevistas de convidados exclusivamente pensando em você, que está buscando notícia verdadeira, orientação precisa e, principalmente, informação com credibilidade, tudo sempre com embasamento científico e humanizado. Cada novo programa tem sua exibição toda quinta-feira às 17 horas, com reprises às sextas, sábados e domingos. E hoje, em nosso programa, preparamos algumas atrações imperdíveis que eu garanto você vai amar, achar realmente muito interessante. No programa Novo Mundo Convida, você encontra e se atualiza sobre saúde mental, sobre dependência química e diversos outros temas relacionados. Fique então com a gente e acompanhe! No programa de hoje, vamos conversar com dois especialistas nessa área delicada, polêmica, também cheia de emoções, a área da dependência química. Vamos conversar com eles que estão atuando ali em linha de frente numa clínica, uma clínica de tratamento que ajuda as pessoas a entrarem em processo de recuperação. O bate-papo de hoje é com estes dois experts, estão à frente de uma clínica de recuperação e você vai saber tudo e muito mais sobre experiências, quantas e quantas histórias ali para contar e sobre se há esperança no tratamento e também na recuperação. Conosco no programa de hoje, Dr. Lucas Marchetti e Álvaro Rocha. Sejam muito bem-vindos. Uma honra tê-los aqui conosco. Obrigada, doutor. Imagina, é um prazer estar aqui hoje com vocês. É um prazer falar sobre dependência química. É um prazer trazer as ideias que a gente tem construído lá na Clínica Erimus, né, Álvaro? É um momento muito especial pra gente, pra mim. Muito obrigado pelo convite. Queremos saber tudo isso, essa metodologia, o que vocês fazem, o que tem funcionado. Muito obrigada, Álvaro. Olá, como vão? Espero que todos estejam bem. Como disse o Dr. Lucas, é um prazer estar com vocês. Falando de recuperação, somos entusiastas da recuperação, né? A recuperação existe, essa é uma notícia muito boa e positiva, né? Para esse universo da dependência química, né? Esse transtorno por uso de substâncias psicoativas é um desafio para a gente, mas estamos lá, né? Fazendo um trabalho diferenciado. E eu já começo então puxando essa que deve ser uma curiosidade, porque eu não sei se é algo que vem assim da infância, né? Eu, pelo menos eu nunca conheci ninguém que falasse ali quando é criança, quero crescer e ter uma clínica de tratamento para as pessoas se recuperarem das drogas. Então, isso me traz aqui a curiosidade de como que surgiu esse tema na sua vida, por exemplo, Álvaro. Sim, eu sou economista, né, de formação, né, e atuava em outra área, atuava na área comercial, né, eu tinha uma imobiliária em São Paulo, no bairro dos Jardins, e tive, né, foi acometido também, né, com a dependência química. Precisei de um tratamento, né, fiz um tratamento no ano de 2016 e me apaixonei por essa área, me identifiquei muito e daí veio o sonho, né, dessa forma eu encontrei meu propósito, né, ajudando as pessoas no tratamento. Demais, 2016 você passou por um primeiro tratamento. E esse primeiro foi suficiente? Foi sim, me mantenho sóbrio, né? Graças a Deus até hoje. Sabe que é até uma exceção, né? A maioria das pessoas acaba passando. É isso mesmo, doutor Lucas? Sim. Muitas pessoas passam por mais que um tratamento, não é? Sim, é muito comum a pessoa passar um tempo, né, fazendo o tratamento e tendo recaídas, tendo lapsos, né, que é o consumo mais breve de substância, até se consolidar, né, na abstinência ou numa forma de recuperação mais completa, né, que a gente chama.
Então isso é muito comum. E o senhor, como é que foi? Como o teu começo com essa temática da dependência química? Eu escolhi ser médico assim, desde que eu era criança, né? Criança eu já tinha decidido ser... Antes de... queria ser bombeiro, aquela coisa, né? Salvar as pessoas. E depois descobri que a minha vocação era ser médico, assim. E durante a faculdade tive muita facilidade, assim, com vários temas. Mas a psiquiatria era um que eu tinha uma facilidade ainda maior. Acho que a gente pode chamar de dom, né? Aquilo que você nasceu para fazer, né? E aí a psiquiatria, desde o 5º ano da faculdade, eu me aprofundei na área e acabei fazendo residência, né? Em psiquiatria. E aí me formei em 2013. E aí em 2014, eu vou contar uma breve história, né? Eu estava trabalhando no ambulatório de psiquiatria geral e um amigo meu me ligou. Falou, Lucas, vem cá, quero que você venha aqui na Cracolândia. Falei, fazer o quê na Cracolândia, né? Não, tem uma oportunidade de trabalho. Aí eu falei, não gosto de dependência química, não é isso que eu quero fazer, demais. É muito difícil, vocês não melhoram. Sim. E aí ele falou assim, mas vem aqui. E aí eu fui numa terça-feira ou quarta-feira, assim, na hora do almoço. E aí, né, como um bom psiquiatra que ele também era, ele me levou na Cracolândia, ali naquela cena de uso. Ele falou, você não quer vir ajudar a gente a cuidar dessas pessoas? Putz, foi muito legal. Porque, na verdade, foi quase assim, né? Um chamado, né? Uma percepção de... você vai lá ficar no ambulatório cuidando dos pacientes ali. Mas quando eu cheguei na Cracolândia, vi aquelas cenas de uso, aquelas pessoas, né? Magras, emagrecidas, né? Infelizmente não tomam banho, não se cuidam. Estão ali focadas no crack, né? No álcool e tal. E aí decidi trabalhar lá na Cracolândia, no centro do estado, lá no Cratório chama, né? Que é um centro de referência até hoje, utilizar para tratar a dependência química no centro. E lá começou a minha vida, meu namoro, assim, com a dependência química. Isso dava um filme, né? Dava, é bonito essa parte. É interessante porque a vida de cada um dá um filme também. Claro. Mas eu fiquei aqui imaginando o Dr. Lucas chegando ali naquele espaço tenebroso. Já era em 2016. Hoje a gente sabe que tá espalhado. Agora, era bem localizado. Lá era localizado na Rua Helvétia, né? E quando você chega lá, né, a gente se acaba... O psiquiatra normalmente não usa avental, né? Para não dar uma distância entre o paciente, não é uma superioridade médica, psiquiatria. Então você não se usa avental. E já faz 10 anos que eu estou nessa área entre diretoria clínica, de Cratóide, depois para o hospital psiquiátrico. E hoje estou lá contribuindo na Clínica Éremos para trazer um pouco desse conhecimento que eu tenho, né? Para dentro de uma instituição aí, porque eu tenho 10 anos de formado já. E aí eu fiquei pensando se seria hora de ir para uma clínica, né? Para alguns amigos parece ser descer um degrau, sendo bem sincero. Mas lá eu achei que eles eram humanizados e é o que eu precisava ali naquele momento, de ter um trabalho em que cuidasse de maneira humanizada ao paciente. E aí eu tô lá, tô adorando, dá uma parceria, né? O Álvaro pode contar um pouquinho da Clínica Éremos, como surgiu, né, Álvaro? Conta aí um pouquinho. A princípio até pelo nome, que é diferente. O que quer dizer Éremos? Esse nome Éremos, né? Todo mundo tem essa curiosidade, né? A tradução no latim quer dizer nós seremos, né? Se a tradução no latim, a ideia no tratamento é que nós seremos pessoas melhores, nós seremos pessoas mais evoluídas, né? E esse é o olhar que a Éremos tem para o tratamento na dependência química. Eu venho aqui pensando, enquanto até o Dr. Lucas falava, qual foi a chave que em você virou para você não recair? Então, tanta gente recai. Essa pergunta ela é muito feita, né? E a resposta está um pouco no tratamento, né, que a Éremos ela coloca hoje para os seus pacientes. Então, o indivíduo que chega num tratamento de dependência química, ele chega, infelizmente, com boa parte das áreas da vida dele degradadas. Então, ele chega com a parte profissional, muitas vezes já perdeu o trabalho, como você bem disse, a família já totalmente desgastada, a parte de saúde também, principalmente, às vezes, um dependente de álcool, já tem comprometimento da parte clínica dele também. Então, ele chega realmente emocionalmente, espiritualmente arrasado no ambiente de tratamento. E a filosofia da Éremos hoje é acessar nesse indivíduo o que ele tem de melhor. Você usou uma palavra muito bacana, e você falou da essência, e é isso que a gente busca. Então, quando o paciente ele chega na Éremos, ele já é abraçado, é acolhido, né? A gente tem hoje uma base de unidade, né? Desde
desde o médico, né, que são os nossos responsáveis técnicos, né, eles têm um atendimento muito humanizado com os pacientes, um atendimento de escuta, e a gente quer acessar o que tem de melhor neles. Então é fazer com que eles olhem para as virtudes, para as qualidades que eles têm, porque eu acho que essa é a ferramenta principal aí, né? Já que a pessoa passou por tantas fases ali, sempre recaindo, isso até para poder dar esperança para essa pessoa que está nesse processo, 20ª, 30ª, às vezes, tratamento e não fica limpo, né? Sim, eu vejo, né, Bianca, que o tratamento de dependência química, ele tem as suas questões individuais, assim, né? Como todo tratamento médico deve ser. E, de fato, tem alguns casos que nos chamam a atenção e você fala assim, bom, qual que eu gosto de falar, qual o pilar que a gente vai utilizar nesse caso para que ele se recupere, né? Porque eu acho que falar em recuperação, em dependência química, em saúde mental, é você pensar nos pilares de vida, né? Que é nossa família, nosso trabalho, nossa personalidade, nosso hobby, nosso esporte, dinheiro, vida sexual. Aí você tem pilares ali que você cuida. Quando você tem um paciente que tem poucos pilares ou nenhum pilar, você vai ter que construir pilar a pilar. Aí você chega nessa dúvida se há ali alguma recuperação, né? E aí, acho que a mágica é você tentar descobrir qual pilar que está um pouco construído ou que rapidamente você consegue reerguer, né? E dessa maneira trazer para aquele paciente uma possibilidade de recuperação. Dando um exemplo, assim, o paciente sempre foi muito bom no esporte. Então talvez você puxar esse pilar como sendo o esporte, uma potência para ele, facilita o entendimento dele de recuperação. Se para ele o trabalho, então vamos ver como recuperar o trabalho, né? Eu acho que assim, é entender o paciente muito além ali do consumo de substância, né? Mas o que sustenta ele em termos de alegria, de felicidade, para daí trazer, né, os outros pilares sendo reconstruídos. E tem pacientes que não vão ter um pilar. É muito comum, né? Ter uma família desorganizada que talvez nunca se organize. E aí a gente vai dizer que aquilo não tem mais, que aquele caso não tem mais chance e tal. Não, acho que tem outros pilares. Acho que o Álvaro colocou uma coisa que hoje a gente discute muito em saúde mental e tal, que é, na verdade, você fortalecer os seus aspectos positivos. E não ficar correndo atrás de melhorar aquilo que você não é bom. Não vai dar muito certo. A chance de dar errado é enorme. Porque é como se cognitivamente você não tivesse capacidade de ser aquilo. Se você não é bom de matemática, você nunca vai ser bom. Sim. Talvez você melhore. Fantástico. Mas médio, bom você não vai ser. Agora, se é bom em comunicações, em relações humanas, se fortaleça nisso, né? Utilize isso para você recuperar. Potencialize. Eu acho que esse é o diferencial, né? Porque quando a dependência química, a pessoa assim, olha pro... você é ruim, você usa droga, a substância é o problema. Tá, de fato, é um problema, mas assim, e o resto, todo o resto, né? Como que a gente vai cuidar disso, né? Eu acho que isso é um resgate, né, Dr. Lucas? Esse resgate de um potencial que estava adormecido e é uma paixão, às vezes. Faz o coração dessa pessoa arder, queimar, vibrar. Complementando, né, o que o Dr. Lucas disse, é exatamente esse olhar, né? Eu escutei, né, tivemos no simpósio do Faces e Vozes, né, esse movimento de recuperação tão brilhante que nós temos, e numa fala do padre Júlio Lancelotti, eu até me emocionei, e é como nós pensamos, né, o tratamento da dependência química. O dependente químico, ele não é a droga. E é exatamente isso que o Lucas está dizendo. E muitas vezes, hoje, infelizmente, a sociedade, o dependente químico, ele é acometido de muito preconceito, que é uma doença que muda o comportamento do indivíduo, ele acaba fazendo coisas que ele não gostaria de fazer, muitas vezes num processo de síndrome de abstinência, necessitando daquela substância, ele às vezes tem comportamentos que são totalmente inadequados. Isso machuca as pessoas que estão em volta e principalmente a ele mesmo. E o padre Júlio, com muita propriedade, né, disse: o dependente químico não é a droga. Então nós precisamos ter esse olhar de amor para o dependente químico. Sim. E saber que é a Paula, é o Ricardo, é o Marcos, é a Márcia, e encontrar a virtude nessas pessoas. Foi o que o Lucas disse. A gente ter, né, esse interesse pelo paciente, de conhecê-lo, né, e fazer com que essas virtudes, essas qualidades, né, onde ele se identifique para a partir dali ser o fio da meada para a recuperação. Só falar de droga na pessoa parece que você está nutrindo ali a dependência, né? É o ser droga, não é? Eu acho que depois que a pessoa tira a droga, né, que parou de consumir, talvez a gente tenha que enxergar outras coisas que não são a substância, né? Até o que a gente tem que pensar é o seguinte: a droga, ela entra no mecanismo de prazer, né? É o prazer
Fácil acesso, né? Fácil acesso. Consome ali um álcool. O sistema de recompensa, né, no cérebro. Exatamente, fuma um baseado, usa uma cocaína, rapidamente te dá um prazer, uma anestesiada nessa vida que é a vida dura que a gente vive. É isso aí, anestesia. Enquanto que você ir lá, pôr um sapato, pôr um tênis, correr no parque, não sei o que, emagrecer, ou namorar uma menina bonita e ter tesão, dá mais trabalho. Sim. É mais difícil, né? Ou construir toda uma carreira, ter uma remuneração daquilo. Tá vendo como realmente você tem motivos para estar aqui no Novo Mundo com Vida? Continue conosco, a gente vai para um rápido intervalo e voltamos já. Olá, tudo bem? Como vai? Sejam bem-vindos! Hoje vamos falar sobre um serviço exclusivo do Novo Mundo Centro Terapêutico, o Concierge Terapêutico. Você já escutou essa palavra concierge ao longo da sua vida, em viagens, hotéis, também em situações em hospitais. Claro, tem a ver com hospitalidade. Porém, quando nós inventamos, criamos, elaboramos, o concierge terapêutico é voltado exclusivamente para o atendimento ao paciente que busca um tratamento qualificado para dependência química e também comorbidades associadas. Olha só que legal e que bacana. Por muito tempo, o paciente ia para um atendimento com seu psicólogo, psiquiatra, com seu terapeuta, e acabava desenvolvendo uma habilidade, uma manipulação durante o atendimento em dizer que estava tudo bem, tudo gostoso, tudo mil maravilhas. Talvez exclusivamente para que depois desse atendimento, aquele profissional pudesse ligar para sua família, dizer, olha, está tudo em ordem, está tudo bem, não se preocupe, e pode mandar para ele a bombonière, pode mandar o seu cigarro, pode mandar um item que ele me pediu, porque está tudo dentro da conformidade. Mas não podemos esquecer, a questão aqui é terapêutica. A clínica nós vamos deixar com o psicólogo, com o psiquiatra, com o terapeuta, com a equipe de enfermagem. Vou trazer para você um exemplo muito rápido e prático. O psicólogo, o psiquiatra, o terapeuta tem que resolver questões do dia a dia deles, clínicas. E aí ele fica perdendo tempo, tendo que explicar para o pai, para a mãe, para o familiar sobre algo que não é pertinente, algo que pode ser até mesmo uma manipulação tardia, falta de habilidade do paciente. Nisso, nós temos a concierge terapêutica. Ela vai ter essas demandas na mão. Questões de cartório, questões de poupa-tempo, questões de bombonière, como eu falei até mesmo do próprio cigarro. O paciente entrega essas demandas para a profissional qualificada e segue para um atendimento para falar, daí sim, sobre ressentimentos, angústias, conquistas, vitórias e derrotas. Uma outra situação, não tão menos importante. Durante um tratamento, o paciente ele também vai para reuniões, seja de sentimento, terapia racional emotiva, de espiritualidade, palestras, gincanas e dinâmicas. E a nossa intenção com o concierge terapêutico, que é o momento que o paciente estiver nessas atividades, esteja pensando exclusivamente naquela atividade. E não se o seu cigarro vai chegar, se ele tem que resolver alguma questão familiar. Por quê? O concierge já está resolvendo isso em segundo plano, na administração, e não conflitando o que é clínico e o que é terapêutico. Então vamos lá, vou deixar aqui ressaltado para vocês a dica que vale ouro e que você procura e que nós oferecemos aqui no Novo Mundo. O serviço de concierge, ele também é muito eficaz em períodos para a reinserção social. A família, o paciente, não tem que se preocupar com horário de voo, horário de ônibus, qual dia que vai embarcar, se vai com um profissional acompanhando ou não. Entendam, essa é uma responsabilidade nossa e nós queremos resolver para você. Por isso, concierge terapêutico, uma exclusividade dentro do método Novo Mundo Centro Terapêutico. Sintam-se confortáveis em utilizar essa ferramenta. É por isso que nós desenvolvemos ela. Fica a dica. Te vejo numa próxima. Até lá!
com mais de 13 anos de experiência, atendendo e tratando doenças relacionadas à saúde mental, ao alcoolismo e à dependência química. É parte de nossa missão garantir o bem-estar de nossos pacientes. Estamos localizados na cidade de Cabreúva, em uma agradável e segura área arborizada. No Hospital Rumo Certo, temos a missão de salvar vidas e a vocação de ajudar a recomeçar. Quando você acessa o site Como Onde Trata, na busca de locais da onde poder internar, da onde poder decidir o melhor tratamento e o local mais adequado, entrando em buscar locais, do lado direito você vai encontrar filtro inteligente. E tem várias opções, desde modelo de tratamento, que tipo de hotelaria que você prefere, se é quarto individual, duplo, a abordagem que você procura, faixa de preço, tudo isso vai facilitar na sua escolha adequada dentro do seu padrão, dentro daquilo que foi destinado para cuidar e tratar de uma pessoa que você ama muito, que é o seu parente que precisa de ajuda para a recuperação. Você está assistindo o programa Novo Mundo com Vida. Hoje você está conhecendo um pouco mais sobre como acontece o tratamento dentro de uma clínica. Estamos recebendo o Álvaro Rocha e o Dr. Lucas Marchetti e nesse bate-papo logo já vem à mente o quanto que é um processo desafiador a recuperação. Afinal de contas, se fosse fácil, todo mundo que entra numa clínica saía já e, puxa, vida nova, vamos pra cima, vamos viver os sonhos, os objetivos de vida, vamos casar, ter filhos, enfim, o que quiser fazer. Só que não é isso que acontece. Então, até na tua experiência, Álvaro, trabalhando com dependentes químicos, o que você tem observado que funciona, o que não funciona? Eu sei que também existe até um método que você foi criando por causa até do que você observou. Sim. Então, hoje a Eremos em Atibaia tem uma metodologia de tratamento definida, nossa equipe multidisciplinar, responsável pelo nosso projeto terapêutico, e ele é dividido em 3 fases. Então, a fase inicial do tratamento é a fase de desintoxicação orgânica, e também é o que acaba perdurando um pouco mais, que é a desintoxicação cognitiva do indivíduo, do pensamento. Muitas vezes existe muita tristeza, muita raiva, e após esse processo de desintoxicação, o paciente entra na fase de conscientização, é onde ele consegue mergulhar já no seu processo de autoconhecimento, consegue trabalhar habilidades sociais, prevenção à recaída, o programa de 12 passos, que também funciona muito, que tem uma linguagem própria, uma linguagem onde o paciente acaba se identificando muito. Então, a equipe multidisciplinar se esforça muito com o paciente nesse período, de 30 a 60 dias, essa fase de desintoxicação, para que ele possa evoluir bastante e, principalmente, ter a conscientização da necessidade da manutenção do pós-tratamento após a saída da clínica. Esse é um gap que nós temos na nossa área ainda. Poucos pacientes aderem, aceitam, entendem que é uma doença que precisa ser tratada para o resto da vida. E a fase final do tratamento é a fase de reinserção social, onde o paciente tem a possibilidade de sair alguns dias da clínica e já planejando as áreas da sua vida, já vivendo nessas áreas, claro, profissional, familiar, de recuperação, e trazendo as dificuldades para serem trabalhadas na clínica novamente. E aí ele vai fazer essas saídas 2, 3 ou 4 vezes e vai ter a sua alta médica. Uau, é um processo que vai durando etapas, e essas etapas elas têm um tempo definido? Ou vai de acordo até com o que vocês vão observando? Dr. Lucas. A etapa depende muito de cada substância, e depende muito de cada indivíduo e dos sintomas emocionais que o paciente tem com a substância que ele usou, Essa etapa da metodologia do cuidado da dependência química, ele envolve, assim, tecnicamente, algumas fases, A fase da intoxicação, Aquela fase em que o paciente chega na Eremos, muitas vezes acontece,
infelizmente, às vezes com um pó branco no nariz, com cocaína, você fala, nossa, você acabou de usar. Tava despedindo da cocaína, né? Eles fazem esse termo. Esse termo. E aí você vai ter que fazer um manejo ali medicamentoso específico para intoxicação. E cada substância tem um manejo medicamentoso e técnico ali de cuidado diferente, né? Por exemplo, cocaína é uma substância que é excitatória, né? Então o tratamento da intoxicação é você fazer uma sedação. Aí, por exemplo, o álcool, ele é uma substância... Para passar pela abstinência de um jeito mais fácil. Exatamente. Sim. Tanto a intoxicação e a abstinência, quando você vai tratar de substâncias específicas, você tem um manejo. Então, no começo é a intoxicação. Logo depois é a abstinência. É a falta, né, química e psíquica da droga ali nas próximas horas, 2, 3 dias. Igual aquela fase de abstinência que as pessoas mais idosas, por exemplo, sofrem quando vão tirar um Rivotril, um medicamento, sabe? Eu não consigo largar esse remédio. Porque dá a falta desse remédio. Sente ansiedade, né? Porque o cérebro vai ter que se reacostumar sem aquela substância. Sim. Isso é abstinência. E depois você tem a fase da fissura, que é o desejo de consumir aquela substância para ter o prazer. E aí, depois disso, aí você vai ter que tratar, né, as doenças que apareceram junto com a dependência química e tal. Então, essas fases é um bate-bola, né? Entre a parte clínica, médica ali, de medicamento, e a parte técnica de reorganização de tudo isso, que daí a família tá ligando. E aí, como é que tá meu filho? Como é que tá meu pai? Vocês estão cuidando bem, né? Acho que toda essa parte, né, de familiar... E tem um aspecto também, né, que eu queria agora, né, aproveitar, né, a experiência do Dr. Lucas, que é aquele estigma que existe em clínica de que os pacientes estão dopados, né? Isso acontece em muitas clínicas, né? E a filosofia de trabalho da Eremos, né, dos nossos médicos, tanto do Dr. Lucas como do Dr. Gustavo, né? O Lucas pode falar muito melhor do que eu sobre isso, é apenas tratar esses sintomas de abstinência, tratar uma insônia, tratar, às vezes, um sintoma de depressão, para que o paciente esteja apenas equilibrado para poder receber o tratamento. Então, na Eremos não tem pacientes que estão medicados e que ficam dopados no tratamento. Então, o nosso trabalho, o nosso aconselhamento na clínica é muito forte. Então, a gente gosta de tratar com escuta, né, com conversa, com partilha, com trabalhos individuais, para que ele já possa aprender a lidar com esse sentimento. A gente não gosta de anestesiar isso. A gente já quer que ele entre nesse processo de psicoeducação, de sentir o incômodo que o fazia usar anteriormente, e ele começar a aprender que numa partilha de sentimento, num desabafo que ele faz, numa troca, adianta, né? que ele reforce positivo. Deixar o paciente ali sedado, com um remédio forte. O que vai se trabalhar nisso? Sim. Né? O que vai se trabalhar nisso? Eu quando eu era mais novo, assim, ia psiquiatra, assumia uns plantões em dependência química e eu via lá o paciente com 6 medicamentos. Se ia conversar, o paciente nem conseguia falar, mas assim, me fala, vai recuperar o quê? Não recupera nada. Sim. O psiquiatra não tem um interesse em deixar as pessoas sedadas, né? E muito menos na clínica aérea. Teve um caso, então, há um tempo atrás, justamente disso, de um paciente mais idoso, que eles são mais sensíveis ao remédio. E na hora que ele entrou na clínica, a gente teve que dar uma medicação, porque ele era dependente de álcool, e na abstinência do álcool, a pessoa fica ansiosa e agitada, então você tem que controlar ali com uma sedaçãozinha. E o paciente ficou muito sedado. O familiar ficou bravo, né? Tá deixando o paciente sedado. Falei, não, é só um período. E aí em 5 dias, eu lembro perfeitamente. Sim. Em 5 dias a gente vai tirar o remédio desse senhor, né? E tiramos o remédio e aí ele tá ótimo, andando, feliz e tal. Então assim, tem fases em que tem uma sedação ou outra, mas é uma fase curta, mínima, sabe? E o benefício que traz a estabilização do humor, né, é muito grande para o paciente, para ele entrar na recuperação nos outros problemas, nos outros pilares, né, que ele vai ter que começar a cuidar. Eu gosto muito do que vocês estão falando aí sobre a questão de pilares e trabalhar pilares específicos, como parte até de um olhar integral para esse indivíduo. Então, vocês têm um mapa, algo como, né, até aquela roda da vida, né, que existe, por exemplo, é algo assim, parecido que vocês trabalham até para mensurar o tipo de abordagem vai com cada pessoa? Isso é feito individualmente, né? A gente tem na Clínica Eremos o apoio, né, que são o conselheiro, né? Sim. Né, eu acho que você podia até explicar um pouquinho sobre isso, que é uma pessoa que fica com pouquíssimos pacientes e que ele, de alguma maneira, sabe de mais coisas do paciente, e que é essa pessoa que, teoricamente, faz esse mapa, né, de
tem família, não tem família, tem uma doença psiquiátrica, não tem dinheiro, não tem, Trabalho, né? Para onde vai morar depois, né? trabalho. Toda uma rotina ali importante de Porque avaliar isso é tudo muito importante, é muito bonito Sim. também até o olhar tão personalizado. Porque realmente vai ter gente que não tem como resgatar Sim. o relacionamento com algum familiar. Não vai- Tem não- gente que, se tiver até a possibilidade, vai ser mais pra frente, Sim. depois de um tempo até Sim. processando a recuperação, vivendo Sim. em recuperação. Então, se o cara quiser basear a recuperação dele até olhando pro outro, é provável que ele vai Não, se sim. frustrar e logo vai recair. Doutor Lucas, existe um trabalho até com aquele indivíduo que chega na clínica e ele tá na negação. Ele não acha que ele tem problema, ele usa recreativamente. Existe, claro, existe. E como é que faz, então? Hoje, né, a técnica mais estudada para isso, tem duas linhas terapêuticas, vou dizer assim, que olha para isso, né? Uma é a terapia cognitivo-comportamental, em que você vai entender onde estão os mecanismos de dificuldade do paciente, onde que ele está negando o uso da substância, né? E propor mudanças cognitivas, aquilo. E outra é uma técnica que é uma técnica de conversa, uma técnica de comunicação, que é a entrevista motivacional. A entrevista motivacional é aquela que você vai com o paciente ali construir uma conversa de recuperação, né? Sem confrontá-lo, mas assim, tentando nesse caminho fazer ele mudar de estágio motivacional, que é o grande tema da dependência química. Sim. Que a pessoa nessa fase que não acredita que tem a doença, ela está numa fase de pré-contemplação. Ela já não acredita que tem problema. E aí o trabalho nosso é mudar, né? Da fase de pré-contemplação para contemplação. É a fase que ele começa a perceber que de fato é um problema. A maioria já sabe que é um problema, mas ele não fala porque ele não quer entrar na fase de ação. E tem fase de motivacional para perder peso, para fazer atividade física, né? Tudo na vida que envolve mudança de rotina tem a motivação para aquilo e tem técnicas para cuidar desse fato. Então é isso. Então, quando você não está nessa fase, você vai ter que captar, usar frases dele. Então, a entrevista motivacional usa muito a frase final que ele utilizou para um gancho para a sua. Tem muito um acolhimento da angústia. Então, assim, é uma técnica gigantesca de como fazer isso, né? E chama entrevista motivacional, que é essa mudança de estágio. O que a gente tem visto, né, que tem feito muita diferença para a gente poder, junto com o paciente, superar essa fase da negação, mesmo porque ele fica preso nessa faixa de negação, porque para um dependente químico, né, parar de usar drogas, ele vive um luto. É o luto do prazer, né? É o luto do prazer. O que eu vou falar pode soar um pouco exagerado até para quem está nos assistindo, mas é como se fosse a morte do ente querido dele. Né? A droga, o álcool, a medicação, teve ao lado dele, o consolou, teve ao lado dele durante boa fase da vida, anestesiando os sentimentos. Então, a gente tem percebido, a Eremos, ela propõe um tratamento de conscientização. Então, o dependente químico, ele está acostumado, né, a família, para de usar droga, para com isso, olha o que você fez, acabou, olha o prejuízo financeiro, você não tem que usar, você tem que ter palavra. Então, ele já chega para o tratamento já cansado, e a gente entende, obviamente, que a família está usando o recurso que ela tem e tem que falar mesmo. Então, a Eremos, ela tem um tratamento de conscientização onde a gente oferece um espaço de tempo para que o paciente não se sinta oprimido, né, para que ele possa escutar os pares dele que estão em tratamento com tranquilidade, e ele aos poucos vai se identificando e a gente espera que ele manifeste esse real desejo de não usar mais e entrar em tratamento. E muitas vezes esse processo demora 15 dias, 30 dias, 40 dias. Nós temos um paciente hoje que é dependente de opioide, que já está conosco, acho que há 60 dias, mais ou menos, né, 2 meses. E agora que começou a manifestar o desejo e saiu dele agora, dias atrás, eu preciso da ajuda de vocês. Então isso é muito significativo porque ele não se sentiu oprimido. Não se sentiu obrigado a fazer nada. Né? Ele teve a liberdade de frequentando as reuniões, os atendimentos individuais, se sentindo acolhido. Né? E nesse ambiente que a gente tem hoje de muito amor, numa cultura de muito acolhimento, ele se sentiu confortável para pedir ajuda dentro do ambiente de tratamento. Isso é muito legal. Né? E tecnicamente tem uma posição que a gente fica, né? O terapeuta, o psiquiatra e tal, que é sei lá, você é a recuperação, você é a abstinência. Se você está aqui comigo, na minha frente, eu estou aqui para te ajudar a se recuperar, a ficar abstinente, a diminuir o consumo, entre aspas, enfim. A gente tem que se posicionar diante do paciente dessa maneira, que não está ali só para familiar, para brigar, para estar lá para denegrir a imagem. Não,
tá aqui na sua frente como uma recuperação. Sim. Né? Me enxergue assim. Se você me enxergar diferente disso, não tá bom. Uma coisa legal, né, que a gente faz assim, quem é que... Alguém tem que acreditar no paciente, né? Alguém tem que acreditar. Porque normalmente a família não acredita muito. E nem ele acredita nele. Tá precisando dessa força aí de vocês para voltar a acreditar. Legal, não é? Daqui a pouco a gente volta, vamos para um rápido intervalo. Então não saia daí, aproveite esse intervalo para procurar nas redes sociais aí o nosso programa, acompanhar também, manda aí seu comentário, seu curtir e estaremos já de volta com mais Novo Mundo com Vida. Para montar uma clínica hoje, uma clínica médica especializada ou um hospital especializado em dependência química, a gente precisa levar em conta alguns fatores. É uma pergunta, quanto que eu vou gastar, doutor? Quais são os empecilhos que nós temos hoje para a montagem de uma RDC 50? Primeiro fator, disponibilidade financeira, porque eu vou ter que fazer tanto uma questão estrutural, né? Então eu vou ter que olhar tanto para a estrutura que vai ter que ser adequada conforme a legislação, como também o recurso humano que é exigido, né, melhor dizendo, para que a gente tenha um funcionamento adequado. Primeira coisa que tem que deixar claro é que a RDC 50 ela é uma normativa de estrutura de unidades de saúde. Todo mundo fala assim, doutor, eu quero montar uma RDC 50. A RDC 50 ela é uma legislação sanitária que ela traz regulamentos de estrutural dentro do ambiente de saúde. Quanto de metragem eu tenho que ter numa sala, quais os equipamentos que são necessários para montar uma UPTI, que eu falo que é a unidade de psiquiatria intensiva, é o que a gente usa dentro da área de dependência química. Eu vejo uma confusão entre os empresários na hora que querem migrar de uma comunidade terapêutica para uma clínica médica especializada, que hoje podemos, com a resolução do número 8 do Conselho Federal de Medicina, ou migrar para um hospital especializado. Por muito tempo, no Brasil, a gente teve um hiato de normas que regulamentam o setor da saúde mental no Brasil. Até então, tudo era proibido, né? Então, as psiquiatrias foram fechadas, os manicômios, né, que na época foram fechados, mas em 2019 mesmo é que veio um reforço, né, muito grande em relação tanto a mudança da política nacional de drogas, que é fruto desse novo posicionamento, né, de abstinência, não mais de contenção de danos. O problema é que até 2019, ou eu era comunidade terapêutica e não podia nada, ou eu era hospital geral. O problema não é a estrutura em si, que a estrutura, todo mundo se programa para a estrutura. Então, eu vou fazer com 120 metros quadrados hoje, a gente consegue estruturar uma UPT, um ambiente médico. O problema é o funcionamento dessa estrutura. É aí que todo mundo se perde, tá? Porque necessariamente eu preciso seguir padrões médicos. E o que determina hoje o Conselho Federal de Medicina? A observância da resolução 2057 do Conselho, que fala que o sistema tem que ser de hospitalização. Então, o que quer dizer isso? Eu preciso ter médico 24 horas? Essa é a pergunta que eu mais escuto. Preciso. Preciso ter enfermagem 24 horas? Preciso. Preciso ter psicólogo? Preciso. Tá? Então, assistente social, psicólogo, médico, farmacêutico, é uma estrutura hospitalar, seja a clínica ou o hospital geral. A vantagem de você migrar para um sistema desse é que você vai poder, em um primeiro momento, trabalhar com as internações involuntárias, que hoje são a maioria do mercado. Vocês vão poder fazer internações compulsórias, vocês vão poder fazer credenciamento com operadora de saúde, que hoje é um modelo de financiamento desse sistema muito interessante, e vão poder trabalhar de acordo com a legislação, que é o mais importante. Então, a gente está cheio de internações involuntárias em comunidades terapêuticas. Isso é um risco para o empresário, para o paciente que está ali dentro, a paciente não, né? O acolhido que está ali dentro, vamos nomear da maneira correta, e para o familiar, que às vezes não tem a informação do local que está colocando seu ente querido ali. Eu sempre indico, vai começar, procure um profissional, para que você possa ter as melhores orientações,
já percorreu o caminho correto, não ter o dissabor de você ser interditado lá na frente ou o seu projeto não ser aprovado, que eu vejo muito também dentro do nosso setor. A Clínica Erimos apresenta o amor de verdade no nosso ambiente de tratamento. Acreditamos que o amor e a ciência juntos são capazes de transformar o indivíduo e proporcionar uma vida boa de ser vivida. Nossa equipe multidisciplinar, psiquiatras, psicólogos, enfermeiras, conselheiros, além dos atendimentos individuais com nossa equipe e das palestras em grupo, fazemos atividades terapêuticas diferenciadas, experimentando novas sensações. E não poderia faltar o carinho da nossa equipe de apoio, profissionais especializados em todas as áreas da clínica. Hoje, somos referência no tratamento da dependência química em nosso país. Acreditamos na recuperação. Veja só onde a recuperação pode te levar. Com mais de 13 anos de experiência tratando doenças relacionadas à saúde mental, dependência química e alcoolismo, contamos com um ambiente confortável, seguro e metodologia avançada. Estamos localizados na cidade de Cabreúva, em uma agradável área arborizada. No Hospital Rumo Certo, temos a missão de salvar vidas e a vocação de ajudar a recomeçar. Estamos de volta a um bate-papo maravilhoso com o Dr. Lucas Marchetti, com Álvaro Rocha, e eles estão compartilhando um pouco aí do dia a dia da recuperação, na verdade até do tratamento. Depois vem a recuperação e até com uma ampla experiência compartilhando suas próprias histórias. 2023 deve ter sido um ano bastante agitado para vocês. E eu queria aqui saber até, eu me pergunto se vocês têm ainda para 2023 mais projetos. Eu sei que também está vindo aí o congresso da BEAD, não é isso? Sim. A clínica vai estar participando? Sim, muito bem lembrado, viu, Bianca? Agora no mês de setembro, né, estaremos, né, Lucas? Começo né? de setembro. A Clínica Erimos Atibaia estará com stand, né, no Centro de Convenções Rebouças, né, e peço que vocês acessem aí a BEAD, Associação Brasileira de Estudos para Álcool e Droga, né, agradecer a nossa presidente Alessandra, que faz um trabalho muito dinâmico, muito interessante, e a gente vai estar com stand, sim, participando lá em setembro. E né? aberto ao público, Aberto ao público, e eu espero a presença Sim, de vocês aí para estarem conosco. Que máximo. Então, o que a gente pode até esperar nesse tipo de evento, de congresso, de feira? Parece, é o formato como de uma feira? De um congresso. É um congresso que ele tem um lado muito palestras, conferências, reuniões, decisões, né, assim, de uma maneira, o caminho político, assim, sobre o tratamento de dependência química. É excepcional. É um congresso muito importante para qualquer pessoa que trabalhe na área e para as pessoas que têm interesse, né, em entender um pouquinho mais de dependência química. Às vezes um familiar está sofrendo com aquilo, e ela própria, né, porque o familiar, aliás, sofre bastante. Sim, o familiar sofre bastante, né. No outro bloco a gente falou, né, que o familiar às vezes está desgastado, mas no fim eles que normalmente são um grande pilar ali de estar junto com a gente, de, né, ter informações, querer saber se está sendo bem cuidado. Eu acho que essa é uma questão importante do familiar. Então o familiar também está convidado, né, para o congresso. E como que então até o tratamento que vocês fazem com o paciente, ele também é acompanhado de algum jeito com o familiar? Algo que o familiar está também recebendo, sendo orientado? Porque eu imagino que se o familiar não é orientado, ele pode até estragar tudo, sem querer estragar, mas acabar voltando com o velho padrão de ser, de viver. Sim, a Erimos, ela tem hoje essa preocupação, né? Nós temos a nossa terapeuta familiar, a Joana, né? Então
Toda quinta-feira, né, a família ela tem uma reunião, né, que é feita online através de um aplicativo, onde a família pode tratar do seu sentimento, pode tratar das suas emoções, se fortalecer, saber como lidar com o paciente, como lidar com o dependente químico. É muito importante que a família se fortaleça para que ela aprenda a falar alguns nãos que são necessários. Vai precisar dar algum limite, né? Na hora que exatamente. O paciente volta para casa, alguma coisa vai ter que cuidar bem ali, né? Para ele ficar focado, né? E que a família possa também, né, através desse tratamento, entender os papéis. Porque muitas vezes a família está com os papéis invertidos. Muitas vezes a mãe está fazendo o papel de mãe e pai, o pai está fazendo o papel de filho, né, e o dependente químico perdido, né, naquela desestruturação. O filho, às vezes, papel de mãe, de pai, quando é um pai ou mãe na exatamente. dependência. Então né? a gente tem essa preocupação para que todos, né, tanto o paciente como familiares, possam evoluir. O trabalho com a família ele é fundamental assim, na recuperação do paciente, como em qualquer tratamento, né? A presença da família é importante e as dúvidas que eles têm, né? Eu acho que tem que ser sanadas, né? Acontece muito isso, do paciente às vezes ficar numa clínica ou no hospital psiquiátrico e a família fica desesperada para saber o que está acontecendo. Eu acho que essa é a grande vantagem lá, né? A comunicação com o familiar na Animos é muito boa, assim, né? Até uma vez o Álvaro perguntou, Lucas, você fala com essa família num tom de pergunta? Eu falei, mas claro, né? Vamos falar com a família, vamos contar o que está acontecendo. A gente precisa falar, né? O psiquiatra precisa falar com a família. Aquela coisa teórica ali do consultório psiquiátrico, o terapêutico, só o paciente vai e você não sabe o que está rolando. Isso não existe em dependência química. Tem que saber o que está rolando, tem que saber as dificuldades, porque senão o trabalho não funciona. Doutor Lucas, quando até o senhor começa a trabalhar com essa área, com a dependência química, eu imagino que já foram, assim, diversas experiências tocantes, emocionantes que você viveu. Sim. Foi? E até já que estamos caminhando para a reta final do programa, eu fiquei aqui curiosa se há alguma história que te emocionou tanto a ponto de você chegar a chorar, sabe? Sim. Tipo, a lágrima vir, você não conseguir conter o choro. Sim, algumas histórias levam a gente a essa sensação, né? Você podia contar uma pra gente? Posso, claro. O trabalho que a gente tem que fazer conosco, né, fazer com nós mesmos em terapia, talvez tenha que proteger um pouco disso. Mas é muito comum, né, você se envolver, né? Tem um caso específico e muito marcante na minha vida, que foi um paciente que eu atendi, eu estava ainda residente, né? E era um transtorno psicótico, né? Que é um quadro de delírio e alucinações induzidas por maconha. E aí ele chegou no meu consultório, né? Lá na Unifesp, né? Eu fiz a Federal de São Paulo. E é um paciente que eu tive um trabalho terrível, porque ele queria usar maconha e os sintomas psicóticos atrapalhavam a vida e a família não sabia o que estava acontecendo. E aí esse caso é um caso de sucesso e de choro, assim, na verdade, porque ele é um paciente que se recuperou muito, né? E teve uma declaração recente que eu achei bonita, assim, porque esse paciente ele se recuperou e teve um dia, depois de uns 2 anos, que ele foi até o Estado de São Paulo, né? E a mãe dele falou, olha, Lucas, a gente tá aqui e tal, pra pegar receita, né? Aí eu falei, vocês estão aonde? Eu tava no meio do plantão. Ele falou, tô aqui na Pedro de Toledo, ali, né? Que é uma rua aqui de São Paulo. E aí a gente foi lá, deu um abraço nele, de recuperação e tal. E foi um dia emocionante. E a mãe contou esses dias pra mim, né? Falou, nossa, sabe que aquele dia que você desceu pra vê-lo, pra dar um abraço, acho que foi tão, né, bonito. E esse é um caso que me emociona ainda hoje, porque eu sigo ele nas redes sociais, eu vejo lá ele fazendo musculação, Legal, bacana, casado, não sei o quê. Sim, E é um demais. caso que às vezes que mexe. Tem muitos casos, muitos casos mexem com a gente. Ainda mais, né, com a gente que topa cuidar de paciente grave. Pois né? e ver o cara lá no fundo do poço quando ele chega. E depois, só de ver uma vida, né, o cara limpinho, chegou imundo, chegou, Sim, né, sujo, um trapo magro. humano. E doente, né? Muitas vezes deprimido, né? Às vezes com essas drogas novas, né? O K2, K9, né? Que são Tá tendo lá na clínica já? Tem, né? A gente tem casos, a gente tem 3, alguns 4 casos Nova sim, né? Já é desde 2004. Nova mais intensa agora no Brasil. E aí a gente tá com um caso grave, né? E você tem que cuidar ali, tem que estar diante desse novo dilema, que são as drogas sintéticas. Eu acho que é o grande boom, assim, que a gente vai sofrer daqui pra frente, é como cuidar desses pacientes, né? E a gente tem que estar aqui falando disso, tem que estar discutindo sobre esse tema, né? Enfim, que é a canabidiol sintético, né?
E voltando, eu queria, né, ter a oportunidade, você fez a pergunta para o Dr. Lucas, da experiência que ele teve, né, de algum caso. Sim. E o maior aprendizado que eu tive nessa área, Bianca, foi com uma mãe. Né, quando eu iniciei o meu trabalho, né, na área de tratamento de saúde mental, essa mãe, ela deixou o filho dela na clínica, né, deixou aos meus cuidados, e ela me olhou bem nos olhos, né, com muita firmeza, né, com os olhos marejados, e me disse o seguinte: Álvaro, nunca se esqueça de uma coisa, você vai tratar de um filho, você vai tratar de um pai, de uma mãe, de um neto, de um avô. Então, esse ensinamento dessa mãe que eu coloquei no meu coração, né, e eu queria deixar aqui uma menção assim especial para as mães, né, para essas mulheres tão especiais que nunca desistem, né, cara, e a família, ela nos dá tanta força que ela nos empurra para frente, né, acredita junto com a gente, né, então a gente tem esse carinho especial, né, e oferece esse suporte para os nossos familiares também. Sim. E eu imagino o quanto que deve ter sido depois emocionante essa Sim. mesma mãe voltando ali para buscar o filho, e ele tá internado ainda ou não tá mais? Não, Já isso foi saiu? quando eu comecei, há 8 anos atrás, ele fez o tratamento dele, saiu, né? A gente acaba não acompanhando todos os casos, Claro, são muitas pessoas, muita mas a gente gente. está numa área que a gratidão sobra, viu, Bianca? Sim. Principalmente quando a gente consegue oferecer esse tratamento individualizado, com amor, com escuta, com acolhimento, a gratidão e o amor sobram pra gente no dia a dia, né? E são um combustível que a gente precisa, né, pra continuar em frente, né? E fazer pequenas mudanças, né? Não é no primeiro momento que o paciente vai recuperar, mas você fez uma mudança ali naquela família, Sim. fez uma intervenção que vai trazer alguma consequência benéfica para eles, ou que ele se trate mais para frente, né? De novo, enfim, eu acho que é um caminho de recuperação, né? Não é uma coisa, não é um milagre, né? Sim. Alguns casos são milagrosos, mas de fato é um caminho assim de acreditar, de estar ali, de estar do lado e de sempre ter uma técnica nova, alguma coisa nova, né? Que eu acho que a ideia da Eremos esse ano é essa, né? De mostrar vídeos, trazer conteúdo, trazer coisas novas, né? Que precisa, Maravilhoso, né? até atrair e quebrar também alguns preconceitos, Sim. como esses de que a pessoa fica lá dopada, não, né, não consegue ou que o psiquiatra tem cara de louco, né? Eu acho que eu não tenho, assim, negócio de... um pouquinho na minha, ela melhor com a cara. Não, e até a tua abordagem, assim, não é uma abordagem de entochar ali remédio para o paciente, pelo contrário, a intenção parece, pelo menos o que você passou aqui, é de deixar o cara limpo mesmo, ou Sim. usando o mínimo de remédio que Sim. seja necessário. O objetivo eu acho que é usar o mínimo de remédio necessário, em tudo, né, na saúde de maneira geral, né, é você diminuir o número de remédios e dar o que precisa para o paciente ficar estável. E ficar estável e se recuperar e ter uma vida boa, né? Sei lá, acho que o desejo máximo do psiquiatra é que o paciente tenha uma vida boa como ele desejar, né? Ele não tem um molde, exatamente. E esses vídeos eles vão tratar do quê? São vídeos que vocês estão abordando os temas, Sim, falando, desmistificando também? Quem puder tá nos seguindo aí no Instagram, né? @Grupo Eremos, e a gente... Gravamos agora um vídeo também institucional da clínica para que as pessoas possam conhecer e sentirem um pouquinho, né, através da imagem, o que é feito lá dentro. E foi o que o Lucas disse, o que a gente quer oferecer para os pacientes é vida, e vida em abundância. Sim, então a gente tem alguns projetos terapêuticos, a gente tem hoje um projeto bem bacana que é o Masterchef, a gente copiando um pouquinho, pedindo essa licença aí para o pessoal, né? Então nossos pacientes, eles vão para a cozinha, eles vão buscar junto com a nossa nutricionista receitas de família, né, para que eles possam fazer essa viagem no tempo e sentir esse afeto. Então eles vão cozinhar talvez aquele macarrão que a avó fazia, aquela comida que a mãe fazia. Teve eles vão nhoque, ter a oportunidade de fazer tudo isso para os outros pacientes e para a equipe. Temos o projeto também que é o The Voice, onde eles ensaiam e cantam. Né? A gente tem um trabalho de voluntariado social lá que é muito forte, então a gente tem a parceria lá com os doutores Atipalhaços de Atibaia, que estão sempre conosco, então a gente sai com os pacientes. Tem o futebol, né? Futebol, para entregar doações também, né? Tem então, o futevôlei. a gente tem esse objetivo de colocar vida e dinâmica no ambiente de tratamento. Poxa, estamos chegando ao final deste programa, passou rapidinho, eu sei, tava ótimo também, eu sei, mas eu espero que vocês possam voltar logo, porque realmente nos edifica, nos enche até de alegria saber que um trabalho tão especial está acontecendo. Dr. Lucas, por favor, Dr. Lucas Marchetti, deixa uma mensagem para o nosso telespectador. Obrigado pelo convite e assim, venha se recuperar, né? Você que tem um familiar ou que você está sofrendo emocionalmente,
venha se recuperar com a gente na Clínica Eremos, comigo no consultório, venha se cuidar. Álvaro Rocha, por favor, deixe sua mensagem. Bom, eu queria agradecer a você, Bianca, né, a nossa apresentadora, agradecer a toda a equipe, né, a equipe do Novo Mundo Convida do programa, agradecer o Nonô, né, agradecer o Francisco e agradecer o Dr. Lucas, nosso médico psiquiatra, pelo momento, e dizer para você que está nos assistindo, a dependência química é uma doença difícil de ser tratada, mas existe recuperação, existe tratamento, existe a possibilidade de uma vida saudável pós-dependência química. Então, acreditem na recuperação e nós estamos lado a lado com vocês. Muito obrigado, viu? Um abraço a todos. Maravilhoso, hein? Eu espero que você tenha gostado deste programa, espero que tenha te edificado com essas informações maravilhosas, esclarecedoras. E você sabe, o Novo Mundo Convida. Esse programa, ele é inovador, ele é único. Não tem nada igual que você possa assistir e ter tanto conteúdo, com clareza, com foco, com objetividade e com responsabilidade. O super abraço, fique com Deus. Estaremos de volta na nossa próxima edição do programa, que vai ao ar toda quinta-feira às 17 horas. Eu espero por você. Fica com Deus. Tchau, tchau. Olá, muito prazer. Eu me chamo Francisco Zanetti, sou gestor comercial do Novo Mundo Centro Terapêutico e gostaria de apresentar a vocês a nossa equipe multidisciplinar e a nossa infraestrutura. Eu sou Ana Lisboa, Master Coach de Vida e Carreira, consultora de RH e especialista em empregabilidade. Eu estou aqui para falar do Novo Mundo Centro Terapêutico. Aqui eu componho a equipe ajudando os nossos clientes a integrar a vida profissional à vida pessoal. Olá, eu sou a Arnandra Bill, enfermeira pós-graduada em saúde mental e trabalho no Novo Mundo Centro Terapêutico. Meu nome é Marília Alckmin e eu sou psicóloga pós-graduada em dependência química. O paciente que procura o Novo Mundo Centro Terapêutico, ele sim vai fazer a desintoxicação e sua reabilitação, mas também a reinserção social. Seu home office, atividades externas acompanhados por profissional qualificado e especializado. Olá, sou Daiana Camargo, professora do estúdio Priscila Gonçalves, parceria com o Novo Mundo Centro Terapêutico. Sou Fabiana Roldan, trabalho no Novo Mundo Centro Terapêutico, desenvolvo o papel de concierge, atendendo todas as demandas dos nossos pacientes e familiares. Meu nome é Claudiano Pelisson, sou diretor-geral aqui do Novo Mundo Centro Terapêutico e nós desenvolvemos e aplicamos uma metodologia inovadora e exclusiva. Nós temos como base os princípios da individualidade e da interação social. Nós não acreditamos que o isolamento social seja produtivo para o tratamento. Meu nome é Frederico de Martins Silva, sou psiquiatra, integrante da equipe multidisciplinar do Novo Mundo Centro Terapêutico. Meu trabalho é acolher os pacientes prejudicados pelo uso abusivo de substâncias e apresentar meios e formas para o desenvolvimento pessoal e sua reabilitação. Eu sou a Graciela Fraga, nutricionista, pós-graduada em Nutrição Clínica Funcional e componho o quadro multidisciplinar da Novo Mundo Centro Terapêutico. Agora você já conhece o Novo Mundo Centro Terapêutico. Um novo conceito em tratamento, uma nova maneira de viver, mais tecnológico, com uma visão diferente do mundo.